Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma iniciativa Converse promovida pela ERSE, centrada no tema do estudo e definição da norma de fiabilidade. Para vos dar as boas-vindas, contamos com a intervenção do Presidente da ERSE, da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, Pedro Verdelho. Sim, senhor. Boa tarde. Bem-vindos a todos a este Conversa. I also welcome our friends from Acer, Rafa e Alexander, but I have to switch to Portuguese. E, bem, em primeiro lugar gostaria de começar por cumprimentar todos os participantes nesta sessão do Conversa, agradecendo a vossa presença. Enfim, neste momento de apresentação pública dos resultados de um estudo que realizamos sobre a norma de fiabilidade para Portugal continental, cumprindo com o normativo europeu, um regulamento europeu que estabelece, estando nós na criação e num mercado único de energia, temos que adotar regras comuns para determinar as normas e os critérios que temos que cumprir para garantir a fiabilidade do sistema elétrico. E também seguimos, naturalmente, para além de seguir esse regulamento, seguimos as orientações e as emanadas pelo Acer. Também quero agradecer à Direção-Geral de Energia e Geologia, que, bem como às entidades que participam neste Conversa, em particular à AFRI, à Chemetrix, à Susana Justo da Chemetrix, que fará uma apresentação, e também ao Ignácio Cobo da AFRI, que também fará uma apresentação na seguinte sessão, e que foram dois trabalhos fundamentais para definir a norma de fiabilidade. Seguidamente darei a palavra ao Rafael Muruais Garcia e Alexander Glapiak, que nos vão apresentar as orientações do Acer sobre esta matéria. De que é que se trata esta norma de fiabilidade? Trata-se, por um lado, de definir um valor que é o custo societal de termos energia não fornecida, de termos interrupções de fornecimento. De facto, uma hora de interrupção de fornecimento tem um custo para a sociedade e esse custo tem que ser compensado com um parque de produção e infraestruturas adequadas, mas que não sejam superiores ao custo causado. Temos que procurar este equilíbrio entre o custo da interrupção e o custo do investimento necessário para evitar exatamente essa interrupção. E, portanto, andamos sempre à procura desse ponto ótimo. E, por isso, calculamos o valor da energia não fornecida. Isso tem que ser feito com base em questionários, foi o trabalho da Chemetrix. E depois temos que avaliar qual é o custo de fazermos novos investimentos para garantir exatamente essa firmeza e essa menor interrupção de energia. E esse foi o trabalho feito pela AFRI, que serão estas duas componentes, serão em breve apresentadas e são fundamentais para determinar a norma de fiabilidade, que é o número de horas economicamente eficiente de interrupção, onde é alcançado esse equilíbrio entre o custo do investimento e o custo societal da interrupção de energia. E isso obtém-se dividindo o CON pelo VOL. E, portanto, nós chegamos aqui na norma de fiabilidade em Portugal continental, chegamos a um valor de 1,46 horas, cerca de 1,5 horas de interrupção. E é isto que nós vamos ter a oportunidade de ouvir. Enfim, e por último, para além da Acer e da Chemetrix e da AFRI, teremos a oportunidade de ouvir também, na sessão de encerramento, a Direção-Geral de Energia e Geologia, a quem agradeço
enfim, todo o trabalho colaborativo no desenvolvimento também desta norma de fiabilidade. E com isto passava a palavra ao Acer, penso que será o Rafael que irá tomar o floor, e o Rafael é Policy Officer, o Rafael é diretor do Departamento de Energy System Needs da Acer, is the head of Department of Energy System Needs of the Acer, where the resource adequacy network and rules are well analyzing and supervising. And Alexander Glapiak is a policy office from Acer. I imagine that works with Rafael. And please, Rafael, the floor is yours. Boa tarde. Boa tarde. Many thanks. Boa tarde. many thanks. First of all, I will apologize for not being able to express myself in Portuguese. I promise I can give a try next time, being neighbors. But I feel more comfortable with English, so I hope that's fine with you. And the same will be for Alexander. But again, many thanks for inviting us. I think it's very important to have this opportunity of presenting the European view in a topic that is both European and national. And I will pretty much say a few words about the framework, the general framework of adequacy, and how this fits into the broader picture of security of supply. And then I will pass the floor to Alexander, who will deep dive a little bit into the framework, more specifically into the aspects you will be looking at, as you said before, to set and calculate and set the reliability standard, fiabilidade norma, I think that you call it. And we can then move to any question that you may have before you go into your the presentation of the report and more details of the discussion. So from my side, we can already move to next slide. Maybe first to start from the basic. Adequacy, if I understand correctly, fiabilidade in Portuguese is a component of security of supply, but it's not the only one. With adequacy, pretty much one refers to, in particular for electricity, to assessing whether there is sufficient, adequate amounts of capacity to meet demand. But at the same time, there are other components that need to be secured if one wants to be sure that that security of supply, that there is continuity of supply 24/7 for end consumers. And this includes other elements such as operational security that is closer to real time, but also other concepts that have been used more recently, like flexibility, but also resilience. There are a number of components, all of them complementary, forming the capacity of a system to deliver security of supply safely. Two concepts or two legal frameworks work in parallel, in reality many, but the two most prominent that focus on security of supply are the adequacy and risk preparedness that are now displayed with illustratively in the slide. Perhaps the main difference here is adequacy is, once again, has a very statistical component where the focus is in assessing many different situations. At the end of the day, to, as Pedro correctly said at the start, to verify or assess, evaluate if it is cost efficient to add new capacity as opposed to curtail demand at a given point in time. While the risk preparedness look into extreme situations that perhaps are not always covered, and they may have varying degrees of impact that are illustrated in this table there, for which there is a need to have mitigating measures. It implicitly also means that one cannot, in principle, make a system that will guarantee always in any situation that there will not be any
a security of supply incident. They may happen, but there has to be first measures to prevent them, but also measures to tackle them if they happen. So this is what risk preparedness is about. We can move a little bit further. This is maybe just to bring some numbers without focusing on the details, but this is just to give a hint as part of our monitoring activities. And this is data that is provided nationally by regulators or other entities to Acer, and this refers to the number of hours where demand is curtailed in a year on average over the last few years. The main message here is actually that typically in recent years, but even in the I could even say in this century, all incidents, all big incidents, and the most of curtailments are unrelated to adequacy. So one could say, and of course this always has to come with prudency, that adequacy is not the major issue when it comes to security of supply, even if, or has not been, maybe I put it this way, has not been recently, or in recent times has not been the major issue, which does not of course mean that one needs to still assess it to secure that there is sufficient capacity at all time. As we all know, incidents that trigger security of supply concerns have mostly related to operational security often, or other aspects such as the very well-known incident blackout in the Iberian Peninsula last year, right? So this illustrates that adequacy is important, but there are also other components that one needs to look at to secure supply. We can move a bit further, and this again is coming back to the legal framework. This started possibly decades ago, but when it was sort of reflected in regulation was in the Clean Energy Package around 10 years ago, or a bit less. And there are two components, I would say. One is to have a uniform approach across the EU on how member states assess adequacy. This has a component of level playing field as well, to ensure that if there are measures put in place, they are proportionate and there is no unfair competition. This connects maybe more to a state aid type of approach. And then there is another approach that is equally important, or even more important, that relates to to having a framework that enables sharing resources efficiently across the border to secure adequacy in a cost-efficient manner. This is the other very important element of the adequacy framework on why it is there. Maybe to finalize, before moving to the I believe last slide on my side, that of course assessments are an important part of it. To identify assessments of adequacy at European and potentially at national level as well, to identify if there are adequacy concerns, but there is, in principle, also still valid today, an understanding that we should leverage markets as much as possible to secure supply, and this is the starting point, to see how markets can deliver, and when markets could not for a reason, after removing all relevant barriers, then is when one could consider to put in place certain measures. With this, I think we still have one or two more. So again, we wanted to emphasize that measures put in place connected to the previous slides come at a cost. Of course, they also come with some service. So they are not just a cost, they also are useful to secure that curtailment does not go beyond thresholds, as Pedro explained at the beginning. Here, the main message is that there is a need to make sure that in light of the what we call plethora of measures, so like a patchwork of different mechanisms in place, that they are overlapping, they are not overlapping, and they are consistent. This is the risk that we could face. So we need to make sure, as regulators, as member states, as Europe, that we do not put excessive burden on consumers, because they have to pay at the end of the day for the underlying costs of these measures, which are increasing, and of course they are part of the bill at the end of the day. With that, I would
Yes, this is indeed my last one. This is just to say that we, as part of our activities, besides providing opinions and technical input on the assessments that ENSOS do on security of supply, we also have our own monitoring activities and discover pretty much the adequacy framework, but also the elements of security of supply, and you are all invited to have a look to those reports in our website at any time, as illustrated there in the slide. That would be it from my side. With this, I would pass the floor. Thank you, Alex, for taking care of the slides. I pass the floor to you, and then I stand by for any question after Alex's intervention. Thanks. I'll try to be brief and talk a bit about the methodology already mentioned by the president of ERSE. To give a bit of an overview first, big picture, if we walk through this framework, how it works in practice, we can think of it as a 4-step ladder, or in this case, a pyramid, because it was easier to draw. Where step 0 is always running in the background. It's always the non-regret and always the most intuitive, where the member state continuously monitors the resource adequacy within their territory. And to do so, they are drawing on the adequacy assessments, which we will be discussing a bit in detail in a moment. But this is the step 0. And then if that monitoring picks up something concerning, we move into the formal process that starts from this blue element upwards. And then things are getting more structured, so to speak. And here, the more structured first step is that where member states defines what level of adequacy it actually desires. So the reliability standard, it is being calculated by the national regulatory authority. In this case, it has been calculated by ERSE, and then formally approved by the ministry, by the member states. And here, essentially, we are answering the question, how much risk are we willing to tolerate given the costs and benefits? This is the main topic, of course, of the webinar, but maybe before we dive into it, I also want to show you the 2 remaining steps that are when we are establishing that benchmark, this reliability standard, we are moving into the step 2, identify, I call it here, where we are relying heavily on ENSOE and also the TSOs at large that are running adequacy assessments, be it on the European or on the national level. And here the goal is very simple. We want to understand whether the situation is secure, whether we have enough resources over the next 10 years or not. And if the answer is no, we are in this top of the pyramid with step 3, where the member states actually does something about it. And here the country designs measures to improve resource adequacy, and in this intervention stage, capacity mechanisms and other measures live. In a nutshell, so this idea is to keep everything relatively simple, and as Rafa mentioned, proportionate, and at the same time have some grounding in evidence when we are taking decisions, given the costs to consumers. And then going to the methodology itself for adequacy metrics calculation, we see that when we are defining this measure and we try to understand how to calculate it, we see that the idea is a balancing act. There are these 2 forces pulling in opposite directions, or in this case, being on the balance on the both sides. On one side, on the right-hand side here on the slide, is the cost of additional capacity that we are calling a cost of new entry, meaning every time that you want more security of supply, someone has to invest in new resources, and that obviously costs money. On the left-hand side, however, we are having this other important element that is value of lost load, already mentioned by Pedro, that is essentially consumers telling us just how much they dislike when the lights go off, or when factories have to stop their production and so on, and they do it in euros. So we want to understand what damage and disruption the potential blackout brings. So this framework asks, at what point does it make sense
to stop investing in more capacity, given the benefits we are getting out of it as a society. Because when the cost of the extra megawatt outweighs the actual harm that we are seeing, it would just put this undue burden on consumers. What we have seen until now, I'll go straight here, conscious of the time. What we have seen until now, to share with you some lessons learned and some of the, let's say, insights that we were having over years when monitoring adequacy metrics across Europe, is that we already knew survey-based vols especially are a bit all over the place. They don't necessarily follow a clear pattern when we look at the European picture, so these yellow dots scattered on the plot, especially when we try to compare them a bit with the macroeconomic benchmark, very simple one. We see that there is quite a divergence there. The difference is going from -17 to 341% higher than the benchmark. But what we are seeing here, and what I want you to focus on, is that this survey-based vol, it is very difficult to get. This was the job of AFRY, I understand, in the Portuguese case, is very sensitive to many factors and many decisions that the consultant or the NRA or both needs to make along the way. And this is something that we need to consider, especially when looking at the European picture, that then it's very difficult to compare these reported vols one to another. And this is one of the reasons of this heterogeneity that we are observing as well. And I also wanted to show you this slide with the different elements that we have already noticed in our studies that are impacting this vol, this sensitive vol, to different elements, whether reducing or amplifying it, be it in the different questions asked to the consumers through the survey, through the questionnaire, or then how we process what we have got from the respondents. Again, without going into details, just to acknowledge these many drivers. What we are ending up with, if we have vol and CONE, is obviously this reliability standard, this single value, one value of per annum, where we are somehow tolerating inadequate supply over demand. And what I wanted also you to see, the European picture again, where the Portuguese standard calculated by AFRY and ERSE is, it's on the lower side of the overall, let's say, set of reliability standards across Europe. We see that there is this convergence around 3 hours, but there are also some outliers with Estonia, Czech Republic, Netherlands being over 3 hours, and then some countries as Sweden going even as low as 1 hour. But this is just to put the value that will be discussed today into some context. And lastly, from my side, we were discussing how this framework works all the way up to understanding what is the concern, and if there is any concern, if there is any risk. And what I wanted to briefly mention here is also the next step. So what the member states can actually do about such a risk. And here, an important development in recent years has been this introduction of a fast-track approval by the Commission, whereby member states can apply for a capacity mechanism, this main measure to ensure adequacy of supply, with some simple steps to follow to get the approval relatively fast and without much bother. So this is something to have a look on, because this is a new kit on the block, this fast-track approval of capacity mechanisms. And as part of it, Acer is also calculating now the European level adequacy metrics, vol and CONE, where we are collaborating with the NRAs as well, with the regulatory authorities that are having this vast experience in their own national studies. So this would be also from my side the end. And now we are
ready to take any questions. Thank you very much, Rafael and Alexander. Well, I have regarding the presentations that you have shared with us, I may ask you two things. The first one, we see a lot of diversity regarding, for instance, the figures in slide number 13, where we have the value of the energy not served, the vol. We may see there big differences among systems. What can justify that? And then also when we see slide number 15, where we see the norm, the number of hours, the efficient number of hours, the target of interruption, we see also a very huge diversity. And my question is, what may justify this? And also, how can, being in a common market, how can we survive with this? I wonder. Sure. Yeah, please. Yeah, of course. Maybe I can show the slide also so it will be easier to follow. I think it's this one that you referred to, Pedro, first. This divergence between vol values. Indeed, this is something that we wanted to have a closer look at. Since we already knew that there is this divergence, we wanted to understand what are the underlying reasons. And as mentioned, this is mostly due to the implementation choices. So the methodology cannot be prescriptive as to all the single step that needs to be followed by the consultant or by the National Regulatory Authority. Even just to mention how to run a survey, what is the appropriate sample I need to take in running the survey, how I formulate every question, how I put the introduction to the survey, do respondents even understand what I'm asking about? I think this will be elaborated later in this webinar when there will be also a part about challenges, which I believe were also quite important here in calculating the vol in Portugal, where we many times hear that respondents are a bit puzzled what they are being asked about. Is it some abstract value? Is it going to have an impact on their energy bill after all? So there is many of those choices that must be made by the consultant and by the regulatory authority, which then leads to many of those divergences in numbers. This is the main point, I would say. Of course, there are many other, but without going into details, that will be the first answer to your question, Pedro. So the implementation choices and how sensitive vol is to them. And to the other question, this one, the reliability standard, since reliability standard as such is this KONE divided by vol, roughly speaking, of course, it's not as simple as that, but more or less, then every reliability standard will be also very sensitive, not only to vol, that we have seen already varies a lot across countries, but also to the KONE calculation, where we are finding this value for new entry of every resource. And then these will be driving these huge divergences. Some countries will be relying on the demand side response, some will be relying on gas, some will be relying not even on new resource, but maybe just prolonging the existing power plants and so on. So we see already huge divergence here. And of course, the vol that we have already seen quite all over the place, quite scattered, is only bringing additional, let's say, heterogeneity here. And then to the question, how can it be in the internal market? Very good question. And this is something certainly to look at and to understand whether the patterns that we are observing, as the pattern here, is something we can actually explain with something that is rational, something that is based on the economic situation, based on the role of electricity in the economy, or there are some other elements there
that are a bit more difficult to understand and difficult to justify as well. So obviously we will be seeing that there is some convergence for the reliability standards, but after all, the willingness of consumers to pay for uninterrupted supply and also the cost of building new capacity in different parts of Europe is still different, even though we are having a single market. Thank you, Alexander. I have one last question to Rafa. That is, well, these criteria are being, the idea of using these criteria is that if we have indeed a need to improve in terms of resource adequacy, then we have to, if the market doesn't come with the capacity to ensure these, the pictures here in this figure, then we may intervene through capacity mechanisms. And I would ask Rafa if you can share with us some or elaborate some situations or the main types of measures currently being implemented or proposed by some member states. Yeah, I mean, in principle, maybe to group, there are two routes, and if I can say two schools, no, normally when it comes to an adequacy concern, and it's the market route or the intervention route. I would say that, and that's perhaps a bit of a personal view. The approach varies along the years a bit depending on the context as well. So context matters a lot. There was a period of time where markets were developing, and therefore there was a sort of a prominent view that the first thing to do was actually to improve markets. And we still believe that there is a lot to do there. In recent times, for example, there has been put a lot of emphasis on demand response. So if member states have still the capability to ensure that demand response participates more actively in the market, that is a reasonable route to go for. At the same time, we also understand that context, in particular when security of supply, not only talking about adequacy, but the understanding that the threats to security of supply are bigger, this also brings some political circumstance or some political understanding that there is a need to intervene. And there is when the more centralized measures, which typically they relate to capacity markets in their different forms, no? That typically you have the market-wide capacity mechanisms that, as you know, apply to all resources under a certain competition and remuneration, or in this area of capacity mechanisms, you also have the strategic reserves that are more targeted to a small subset of units, perhaps that they are aging, and this could also fit certain contexts. So once again, it varies per country, but still the main principle prevails, that is either the more market to the extent that this can still bring more adequacy, or otherwise intervention, and within intervention there are different types of options. Hope it was a bit general, but I hope it answered a bit how we see the situation today in Europe. Thank you very much, Rafael and Alexander, for your presentations and the clarity. And then I think we have to move on to the next session, and I pass the floor to... Fechando a sessão de boas-vindas, damos início à sessão sobre o estudo e definição da norma de fiabilidade para Portugal continental, desenvolvido pela ERSE, com as intervenções dos nossos consultores, Susana Justo pela Chemetrix e também Ignácio Cobo e Joaquim Abenemar pela AFRI, sendo moderada pelo diretor da Direção de Infraestruturas e Redes da ERSE, Jorge Esteves, a quem passa a palavra. Muito boa tarde, muito obrigado pelas presenças do nosso público que está nos a acompanhar no YouTube. Em última indicação que tenho, estão neste momento 106 participantes, o que demonstra de alguma forma, e apesar da especificidade do tema, o interesse
com que o setor elétrico e o setor energético segue estes detalhes e estas questões do ponto de vista dos procedimentos, aqui neste caso, para assegurar a segurança de abastecimento. Na sequência da solicitação do Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, na qualidade de entidade nacional, a autoridade nacional competente nas áreas de segurança de abastecimento, de fazermos este estudo sob a norma de fiabilidade, estando as equipas da ERSA a acompanhar os trabalhos que estavam a ser desenvolvidos na Acer, acabamos por chegar à conclusão que era muito importante envolvermos especialistas, porque efetivamente havia aqui um conjunto de diversos aspectos que obrigavam a que verdadeiros especialistas fossem capazes de nos ajudar a fazer esta determinação desta proposta de norma de fiabilidade. E por isso, desse ponto de vista, houve o lançamento de um concurso em que, na prática, tentamos selecionar quem nos pudesse apoiar, por um lado, na determinação e de qual era, vamos ver a seguir, a perspectiva do vôlei. De alguma forma, os colegas da Acer já o identificaram, e isto passava muito por ouvir as visões dos diferentes tipos de consumidores e das muitas diversidades de consumidores, e, por outro lado, perceber quais eram as soluções tecnológicas que, tanto do lado da produção, como do consumo, como também do armazenamento, podiam participar para resolver esta questão de adequação determinada de recursos. É neste global e nesta perspectiva global que devemos ver este estudo, também numa perspectiva de que depois a seguir ele deverá ser confrontado e de uma forma bastante adequada, apresentada pelos nossos colegas da Acer naquele desenho, em que nos mostrava que irmos desde a identificação do problema, através da monitorização, e até à sua resolução do ponto de vista de melhoria, são as diversas fases que são fundamentais nesse processo. Para o efeito de nos apoiarem neste trabalho, nós acabamos por contratar a empresa Chemetrix. Temos aqui connosco a doutora Susana Justo e o nosso consultor AFRI, que temos aqui o Inácio Cobo e o Joaquim Amenabar, que nos vão fazer apresentações a seguir. Por isso eu passava a palavra para a doutora Susana Justo da Chemetrix. Bem, muito obrigada. Vou partilhar a apresentação e só agradecer que me dissesse se estão a ver corretamente. Estamos, sim senhor, pode seguir. Ok, muito boa tarde a todos. Começo por agradecer em nome da equipa da Chemetrix, aos responsáveis da EST, em particular ao professor Jorge Esteves e à sua equipa, pela oportunidade de colaborar neste projeto. Atendendo à informação que se pretendeu recolher junto dos consumidores, este projeto colocou um conjunto de desafios relevantes, desde a disponibilidade para participar no estudo até à complexidade no preenchimento do questionário. E é sobre estes aspectos metodológicos e operacionais que se centra a nossa apresentação. A apresentação seguirá então os seguintes pontos principais. Depois de apresentar os objetivos do estudo, passaremos à descrição da população-alvo e do plano de amostragem adotado. De seguida, entraremos nos temas que serão objeto de maior desenvolvimento ao longo da apresentação. Relativamente ao questionário, iremos destacar as questões mais relevantes, identificar as principais dificuldades encontradas na sua aplicação e explicar os cuidados metodológicos adotados para as ultrapassar. No que respeita às entrevistas, será apresentada a estratégia seguida para se conseguir a participação no estudo por parte dos consumidores e serão também apresentados os principais aspectos relativos ao controle de qualidade dos dados recolhidos. Terminaremos com uma síntese dos principais desafios identificados, quer na construção dos questionários, quer na obtenção das respostas às entrevistas. O objetivo principal do estudo foi desenvolver questionários e recolher informação junto dos consumidores de energia, de forma a contribuir para o estudo da norma de fiabilidade do Sistema Elétrico Nacional. A informação recolhida permitiu caracterizar os consumidores, avaliar as interrupções e estimar a disponibilidade para pagar para as evitar, suportando assim o cálculo do valor da energia não fornecida, o VOL. A metodologia adotada seguiu as orientações da agência as orientações da Acer. A população-alvo do estudo.
é constituída por 8 segmentos, um corresponde ao segmento dos clientes domésticos e 7 a clientes não domésticos, e de acordo com a metodologia ACER foram excluídos da população os consumidores domésticos considerados prioritários, que são os que por motivo de saúde ou mobilidade dependem da energia elétrica, e os economicamente vulneráveis. Foram também excluídos os consumidores não domésticos prioritários, que são os que prestam serviços de segurança ou saúde fundamentais à comunidade, como hospitais, bombeiros, forças dos serviços de segurança, entre outros. Uma vez que estes consumidores estão à partida protegidos de interrupção do fornecimento, o custo económico destas interrupções não deve influenciar o cálculo do valor da energia não fornecida aplicável à norma de fiabilidade. A amostra dos consumidores domésticos foi então estratificada por 3 critérios: região, dimensão do agregado familiar e número de divisões da habitação. A população corresponde ao número de alojamentos familiares clássicos de residência habitual, que de acordo com o censo de 2021 corresponde a quase 4 milhões de alojamentos. Foi inicialmente programada uma amostra de 400 elementos, no entanto, no decorrer do trabalho de campo, verificou-se a necessidade de recolher um número superior, devido ao número de entrevistas que continham informação inconsistente. E no final, após todas as validações, a amostra ficou constituída por 492 unidades. Mais à frente vamos detalhar as principais dificuldades na realização das entrevistas. Para os consumidores não domésticos, foi definida inicialmente uma amostra da mesma dimensão, 400 entidades. No entanto, neste segmento não foi possível atingir esse valor, tendo a amostra ficado constituída por cerca de 250 entidades. As principais razões para esta diferença prenderam-se com a dificuldade em encontrar empresas disponíveis para participar no estudo. Desde o início do projeto, já era expectável que, caso o convite à resposta ao questionário fosse dirigido diretamente ao contacto geral das empresas, dificilmente chegaria ao interlocutor mais adequado, e mesmo chegando, seria difícil assegurar a sua participação sem um contacto de maior proximidade. Por esse motivo, foi definido no início do estudo que o convite às empresas seria efetuado através das associações empresariais, sempre com o apoio e a participação da ERSE. Este apoio revelou-se fundamental não apenas para aumentar a taxa de participação, mas também para garantir a diversidade das entidades incluídas na amostra nos vários segmentos de consumidores não domésticos. Passamos agora para o questionário. Quem respondeu à entrevista foi um dos membros do agregado familiar ou responsável da organização, no caso do segmento dos consumidores não domésticos, com responsabilidade direta sobre a gestão e contratação no fornecimento de eletricidade. Na introdução do questionário foi apresentado o enquadramento do estudo, o seu objetivo e informações sobre as respostas serem anónimas, de forma a criar confiança e incentivar a resposta. Os entrevistados foram também informados sobre a necessidade de terem consigo a primeira fatura de eletricidade recebida em 2025, uma vez que as questões sobre o consumo de eletricidade se reportaram ao ano anterior. Após a introdução, o questionário está dividido em 2 grandes partes. A primeira está relacionada com a caracterização do consumidor e do consumo. É aqui recolhida a informação que permite caracterizar o respondente em relação ao estrato que pertence na população, se pertence a um dos grupos previstos para exclusão e, nesse caso, o questionário termina. É também solicitada a informação sobre a fatura. E esta é a parte do questionário mais difícil de responder, porque têm de ser recolhidas várias informações presentes na fatura ou faturas de eletricidade, o que torna a resposta ao questionário bastante demorada. Para garantir o rigor da informação registada, sempre que possível, foram colocadas imagens das faturas a explicar onde encontrar a informação que se estava a ser solicitada. E no slide seguinte vamos mostrar alguns exemplos. Na segunda parte do questionário, são apresentados os cenários de interrupção de eletricidade e solicitado o valor que o entrevistado está disponível a pagar para evitar a interrupção.
Antes do início das entrevistas, foi ainda realizado um inquérito piloto que permitiu identificar as dificuldades na compreensão das perguntas e fazer os devidos ajustes ao questionário. Então, uma das informações fundamentais a recolher são os dados sobre o consumo de eletricidade, uma vez que fazem parte do cálculo do valor da energia não fornecida, o VOL. Para que esta informação seja reportada de forma rigorosa pelos entrevistados, estes têm que consultar a fatura onde a informação está registada. E dada a dificuldade que já é conhecida na leitura das faturas, no questionário se foi sempre que possível colocar a imagem da fatura sinalizando onde o parâmetro a registar no questionário está apresentado. Como no início do questionário foi perguntado qual o comercializador de energia de que é cliente ou entrevistado, nesta pergunta foi possível apresentar as imagens de acordo com o comercializador do respondente. A informação mais difícil de recolher é o consumo anual de energia e o valor pago por essa energia, porque não é apresentada na fatura de forma direta. Alguns comercializadores apresentam um gráfico com o valor mensal do consumo de energia ao longo do ano e outros o consumo médio mensal do ano ou o consumo médio diário do ano. A pergunta e a forma de registro do consumo anual de eletricidade foi adaptada de acordo com a fatura do comercializador. Quando o consumo anual era apresentado na fatura mês a mês, foi essa a informação solicitada no questionário. Na segunda parte, foram então apresentados os cenários de interrupção de energia e para cada um deles solicitado ao respondente o valor que estaria disponível para pagar para evitar uma interrupção com a duração apresentada. Foram então apresentados 16 cenários distintos de interrupção, construídos a partir da combinação entre a estação do ano e momento do dia, existência ou não de aviso prévio e duração da interrupção. E apesar de estar referido mais do que uma vez ao longo do questionário que a resposta 0 euros significa que o consumidor não atribui a importância especial à continuidade do fornecimento de eletricidade, houve, no entanto, sobretudo no caso dos consumidores domésticos, bastantes respostas de valor 0 euros, sendo que muitas vezes a resposta refletia uma reação de protesto ou a convicção de que a continuidade do fornecimento deveria ser assegurada pelo fornecedor. No próprio questionário foram implementadas validações e sempre que existia uma situação potencialmente incoerente era apresentada ao respondente para que fosse corrigida ou então justificada. Por exemplo, foi verificada a consistência entre a modalidade de faturação e a duração do período reportado, se o período anual correspondia a 12 meses, a comparação do valor mensal com o valor anual, foi também verificado o valor pago por quilowatt-hora. E nos cenários de disponibilidade para pagar, foi validado se as interrupções mais longas tinham valores iguais ou superiores aos das mais curtas. No que respeita às entrevistas realizadas junto do segmento doméstico, recorreu-se a um painel de respondentes, tendo as entrevistas sido respondidas através de um formulário online. Tal como no questionário, também o convite à participação continha os objetivos do estudo e foi disponibilizado um contacto de e-mail e telefónico para esclarecimento de dúvidas. Para a recolha junto dos consumidores não domésticos, como já foi referido no início da apresentação, solicitou-se a colaboração das associações empresariais. Foi feita uma primeira identificação das associações que permitiam chegar às empresas dos segmentos em estudo. No entanto, devido à dificuldade em obter a participação das empresas, o convite acabou por ser alargado a outras associações, chegando a ser contactadas 146 associações. E a CIP e a CCP deram também apoio ao projeto. Com o apoio da ERSE, foram realizadas várias reuniões com as associações de empresas e confederações. Em alguns casos, as associações convidaram também para a reunião os associados,
o que facilitou o contacto e permitiu recolher de uma forma mais imediata os contactos adequados para encaminhar o questionário. Devido às restrições decorrentes do Regime Geral de Proteção de Dados, foram criados formulários online específicos por associação, os quais foram divulgados pelas próprias associações junto das entidades associadas, permitindo que estas disponibilizassem voluntariamente os seus contactos para a participação no estudo. Das 146 associações convidadas, foi possível recolher contactos por intermédio de 57, num total de 650 entidades que manifestaram disponibilidade inicial para participar. Após a recolha de contactos, foi então enviado a cada entidade um e-mail com o link de acesso ao questionário, instruções para preenchimento e os contactos da Chemetrix e da ERSE para eventuais esclarecimentos. O processo incluiu lembretes por e-mail, contactos telefónicos e pedidos de esclarecimento sempre que surgiam inconsistências ou omissões relevantes. No final, foi então possível obter quase 250 respostas válidas, o que corresponde a uma taxa de participação próxima de 40%. Neste slide apresentamos de uma forma muito sintética o processo de validação e controle de qualidade dos dados. Portanto, antes de avançarmos para a estimativa dos resultados, foi essencial garantir a consistência da informação recolhida junto dos consumidores. Para isso, validamos os valores unitários do consumo de eletricidade, quer com base no período de faturação, quer numa ótica anual. E verificamos a coerência entre o montante pago e o consumo declarado. Complementarmente, estes valores foram comparados com referências externas, em particular para o segmento dos consumidores domésticos, com a despesa média em eletricidade divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística, o que permitiu aferir a coerência das respostas. Dedicamos também especial atenção aos montantes declarados nos diferentes cenários de interrupção, uma vez que esta informação é determinante para o cálculo do valor da energia não fornecida. Para concluir, os principais desafios identificados ao longo do estudo distribuíram-se então por 3 dimensões: o questionário, a recolha de dados e a componente metodológica. No que respeita ao questionário, a principal aprendizagem prende-se com a exigência colocada aos respondentes, quer pela informação de faturação solicitada, quer pelo número de cenários de interrupção apresentados. Ao nível da recolha de dados, o maior desafio concentrou-se no segmento não doméstico, sobretudo devido à dificuldade de acesso direto às organizações e à necessidade de identificar em cada uma das entidades o interlocutor mais adequado para responder ao questionário. Neste contexto, o envolvimento das associações empresariais revelou-se absolutamente fundamental, quer na divulgação do estudo junto das entidades, quer na sensibilização para a importância da participação. Uma aprendizagem importante para futuras aplicações é a necessidade de prever um período mais alargado para a recolha de dados neste segmento, dado que o processo exige, numa primeira fase, a articulação com as associações, numa segunda, a disponibilização voluntária dos contactos pelas empresas e só depois a obtenção das respostas ao questionário. Do ponto de vista metodológico, destacou-se a necessidade de assegurar a consistência e a correta interpretação das respostas, em particular dos casos de valores nulos relativos a respostas de protesto. Em síntese, apesar dos desafios identificados, o estudo permitiu produzir resultados rigorosos e consolidar aprendizagens metodológicas relevantes para futuras aplicações e para o aperfeiçoamento da estimativa do valor da energia não distribuída. Antes de concluir, gostaria aqui de expressar um agradecimento a todas as 57 associações e confederações que colaboraram no projeto. O contributo destas entidades foi fundamental para o envolvimento dos consumidores não domésticos e para o apoio à recolha de respostas, tendo sido decisivo para a abrangência do estudo.
Gostaria igualmente de dirigir um agradecimento muito especial às 8 entidades aqui destacadas pelo seu envolvimento particularmente próximo e pelo apoio acrescido prestado ao longo das diferentes fases do projeto. Em nome da equipa, o nosso sincero obrigado também a todas as entidades que tornaram este estudo possível. Obrigada pela vossa atenção e ficamos disponíveis para quaisquer questões ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado, doutora Susana Justo. Antes de passar a palavra aos colegas da AFRI, eu fazia recordar que é possível colocarem as vossas questões através do chat do YouTube. E, por isso, desse ponto de vista, será com muito gosto que receberemos as vossas questões. No final da apresentação da AFRI, nós faremos um momento de questões e, por isso, se quiserem colocar algumas questões, por favor, avancem. Realçava também este agradecimento que a Chemetrix e a doutora Susana Justo fez às associações que nos deram mais diretamente apoio, porque efetivamente foi com ela que conseguimos ter este conjunto de resultados relativamente representativos da realidade nacional neste aspecto. E, sem mais demoras, passaria a palavra aos nossos colegas da AFRI e ao Inácio Cobo, por favor. Muito obrigado a todos. Vou tratar de partilhar. Você pode ver a minha pantalla, não? Já está. Sim. Ok. Quero começar por agradecer a ERSE pelo projeto, o primeiro de todo, e pelo convite, especialmente ao professor Jorge e à equipa, porque foi para nós um grande prazer poder partilhar e participar no projeto de tanta importância para o sistema português. E o que nós vamos a fazer agora é apresentar de uma maneira muito resumida os principais takeaways que nós vimos e a conclusão do estudo, que foi o Reliability Standard de 1,46. Vamos mudar os planos, vamos fazer a apresentação em inglês para maximizar a compreensão do conteúdo. E depois, professor, as perguntas e respostas podem ser em português, não há problema. The agenda is quite simple. We are going to be talking on basically 4 sections. The first one will be an introduction, which Acer already run through typical concepts that are required and some background information. Then I will pass the word to Joaquin. Joaquin is a colleague of mine based in Oxford, and he leads everything that has to do with technical costs, technical characteristics, and so on. And he's been running all the information regarding how much does it cost to add new power plants, especially in the Portuguese context. Then we will review in a quick manner what Susana has been wonderfully presenting on the ball. So basically, in the ball part, we took away the results from Chemetrix and we translated it into numbers. And finally, our conclusions and takeaways on reliability standard calculation and potential improvements for next steps when we got to that point. So again, this is all a matter of understanding security of supply. The reliability standard is a metric or a KPI that is introduced as a metric or as a threshold to understand how secure systems are. And obviously, if we are talking about security, I wanted to have an introduction on what it is security of supply. So it is the ability of an electricity system to guarantee the supply of electricity to consumers with the correct levels of quality, performance, and so on. So just bear in mind that security of supply is measuring what we call adequacy security. So we are not going to take into account basically whether some consumers are not going to be able to consume because of specificities in local points of the network, but rather as a system level, if you are able to guarantee or satisfy your entire demand. The 4 concepts that are needed to be understood, they have already been presented by Acer, but a summary or a refresh. The first one is what we call the cost of new entry or cost of renewal.
what it is typically seen as KONE or Corp. Those costs, basically, they aim to answer the question that we have put in green. How much does it cost to increase the firm capacity in the system or to extend the existing capacity? So it is a matter of how much does it cost to increase firm capacity in a system. Then we have the value of loss load, VOL, o costo de energía no fornecida. It is how much does it cost every megawatt hour that we are not able to serve to our consumers. So any load shedding that happens, how much does it cost? And then loss of load expectation, which is basically what it is the balance between how much risk do you want to take, taking into account that it will cost X additional millions to deploy new firm capacity, and it will cost you X additional millions if you do not serve capacity. So it is a trade-off of, okay, do I want to shed more demand or do I want to put up or pump firm capacity? So it is that equilibrium between KONE and VOL that at the end of the day will lead to the reliability standard, as we will be talking at the end of the presentation. And lastly, one of the first things that we did, and I want to thank Acer for the transparency and all the information available, was basically to review what was happening in other member states. And you can see here the table that we review at the end of this year. I know that there may have been some changes since then. This was done basically in November 2025. And there are basically three things that I wanted to comment. As Acer has been saying, there is a wide variety in the value of loss load in the VOL. And we see values as low as close to 7,000 euros in Greece, up to almost 70,000 euros in the Netherlands. And basically, all these variance, all this volatility has to do, as Acer was explaining, on how basically the Acer methodology is implemented, how the questionnaire is run, what type of questions are done, and so on and so forth. Then on the cost of new entry or Corp, obviously we see as well some variability, although much less than for the VOL, which is good, meaning that all the variability can be focused in just one of the variables. And one of the learnings that we seeing what is happening in other countries, it is that the main technologies that have been used to set the reliability standard are typically DSR, or what is called demand-side response, flexible demand, OCGTs, or what are typically known as open cycle gas turbines, or gas turbines, and then CCGT, combined cycle gas turbines. These are typically the technologies that are used to set the reliability standard. And finally, as Acer has shown in one of the last slides, that the reliability standards typically range between 1 hour up to 6 hours, being the medium value 3 hours per year. And with further ado, Joaquin, the floor is yours. Thank you, Nacho. So now we're going to discuss a bit how we took the approach to the KONE Corp calculation. So as a reminder, KONE means cost of new entry. Corp is the cost of renewal or prolongation of a system. So one is new build, the other one is extending the lifetime of an already existing asset. And we took the Acer guidelines to be able to build the KONE calculation. Here we're summarizing everything that is in the guidelines into 6 steps. So first thing we did was select the different reference technologies and their potential as the reference technology that was going to be used for the calculation of the reliability standard. Then we defined the different technical characteristics of the relevant technologies. We estimated the different capital and fixed costs for each technologies. We also had to estimate WACC, or weighted average cost of capital, for each of the technologies. And finally, with all these, we ended up calculating a KONE/Corp, depending on the needs of the system. One key element here is that the methodology focuses on the fact that we need to be transparent, reliable, and objective. So there's a series of different elements underlying all the calculation and the calculation itself that ensure that this key pillar of the methodology is complied with. Nacho, next slide, please. So first, we're going to focus here on which are the potential reference technologies. And there's 2 key elements where we start from. Number one, we need to understand whether a technology is going to be standard. This means, as defined here, that it has to be reliable, and also the cost has to be roughly standard across the technology, including also that the development should not be constrained by different technical limitations. And the second key element here is the potential for new entrants. So number one, we expect there to be
potential to develop the technology, meaning that the technology has been built recently or is under development, that there are plans in the NECP for Portugal to develop it, and the local regulations in Europe allow it. All of this was also matched, obviously, with what we're currently seeing in the NECP. In the case of the NECP, most technologies that are considered as potential reference technologies are already being built or have some capacity being assumed to be developed. However, there's 3 key exceptions, and I'm going to mention them now. So number 1 is going to be CCGT extension. There's no any assumption that there's going to be the construction of any more CCGTs. There's actually retirement of CCGTs right now in the plan. However, this is significant since the retirement is not necessarily due to the plants reaching their lifetime, or even if they do reach their lifetime, it could be extended. That's why we consider there is some potential capacity that could continue operating moving forward, and we kept it as a potential reference technology. The second one being DSR, which is not referred to in the NECP. However, we do understand that it's one of the key technologies in the energy transition, and also a relevant response on the demand side. As Nacho said, DSR means demand side response. So there's potential here, and we calculated around 0.7 gigawatts of potential capacity here. And additionally, OCGTs, open cycle turbines, are also not considered in the PNIEC. However, there is still potential for it. There's not a real constraint in terms of capacity that can be built. Obviously, it depends on the need and the economics of the capacity itself. However, it's a technology that could potentially be needed by the system, so we kept it within our potential reference technologies. Nacho, next slide, please. And here we focus on points 2 and 3 of the methodology. So here we're discussing first the rating factors on the chart to the left. On this side, you'll see that there's a lot of variation. And the key elements to consider is that first, if you look at the bottom right, you'll see that the renewable technologies such as wind and solar have very low rating factors because they tend to contribute very little in the hours where the system is more constrained. So it's a key element to keep in mind. The second one, at the left extreme, you will see that BESS will tend to be at a lower end, and that's what we see in our range central value. And that's because BESS will tend to cannibalize itself. So again, we do not expect it to be able to contribute as much when the system is in need of it. However, we did also consider that there is potential for a wide range of variation. So we took a BESS sensitivity here, and you can see it in salmon color, where we propose an alternative value for the rating. And finally, the technologies that are more prone to contributing would be firm technologies, such as combined cycles and open cycles, of at roughly 90% deratings. And DSR, since we consider that this technology should be fairly responsive over the times of peak need in the system. So again, this one is around 70%, fairly a high contribution. Then on the right side, you will now see the CapEx chart. And again, we have taken public sources to calculate the different CapExes used to understand what the market is currently seeing. We're not assuming here a learning towards what happens in the future. So that's a key point to keep in mind. We're also considering that range to assume some level of uncertainty, and we have done calculations for different levels of CapEx. A key element to keep in mind here, 3 technologies are highlighted as very cheap. So that's going to be CCGT LTE, which means lifetime extension. So that means that there needs to be some level of reinvestment into the CapEx of the system. However, it's not a full reinvestment, and it's a limited extension. Then we have CCGT OE, which means OpEx extension. In this case, it's a plant that has not yet met its lifetime. However, it's being retired due to economics of the plant. So it requires OpEx support or the financing of its OpEx to continue its operation and being available for the system. And finally, DSR, which also has a very low investment level. And this is due to the fact that DSR in general requires mostly control systems to be added to already existing capacity rather than a firm and large investment. The next block is going to be relatively standard technology. So you're going to see batteries, most of renewables, and a new build OCGT, all in the range between 500 to 1,500 euros per kilowatt. And finally, a bit off the range, you're going to see offshore wind. We're highlighting this one since there's a lot of uncertainty on the cost, especially since Portugal is likely to need floating offshore, meaning that the cost might vary a lot more than expected. Nacho, next slide, please. So here, we're making it to the end. To the left side, you're going to see the WACC. And the WACC does not have a very big variation, but the key messages here are to
So at the bottom, you're going to see CCET's long lifetime extension and OPEX extension together with DSR, relatively referring to projects that require less investment, and thus the risk of the investment itself is a little bit smaller, since you just have to ensure a very small expenditure to get the recovery needed. And on the opposite side, you're going to see the more uncertain technology. You're going to see offshore wind, which again, depending on the floating component. In between, we have a slight variation between all the BESS and onshore / solar PV technologies, mostly because of their specific characteristics, but there's not as much variation as within the top and floor. Finally, to the right, you're going to see the CONE calculation that we have made. And here, there's 3 key components. Number one, you have BESS technologies. As I mentioned before, if we were to take that more derated with a lower contribution for these technologies over the tightest hours of the market, you'd see that the range of the CONE is much higher. It's well above 400 euros per kilowatt. However, if we were to see a scenario where the derating is smaller and there's less cannibalization, BESS, particularly 2 and 4 hours, might be competitive against other technologies, considering just the new build case. So that's a point to keep in mind. This is highly variable depending on the derating that's taken. Number 2, we're going to see the cheaper technologies. And again, as we have seen in several slides, CCET's lifetime extension, CCET OPEX extension, and DSR are going to be the most competitive ones. We're going to see this farther down in the presentation also. CCET OPEX extension is the cheapest, not by a lot, but it appears to be the cheapest alternative here. All the other ones are in the same range. CCET lifetime extension a little bit higher, but still fairly competitive. And finally, OCGT. We're still showing this one since it becomes relevant in case the system were to need more new build capacity. So the other technologies, CCET's lifetime extension and DSR, have the issue that capacity might be more limited and not sufficient for the system. We do want to highlight that there might be the need to build new firm capacity, and OCGTs might be the most competitive ones here. That's it on my end. So Nacho, go ahead, please. Thank you, Joaquin. And now, as we were explaining, we're going to quickly go through the VOL, although obviously not in much detail as the previous work from Susana, because they were the ones running all the surveys and helping us to compile all the information. But basically, the steps to calculate the VOL are 5 steps similar to what was done before. The customer segmentation, which we chose with Qmetrics and ERSE 8 groups, as explained before, domestic and 7 groups for non-domestic, everything following ACER guidelines for the design of the survey to calculate the VOL. Then, as a second step, we define the VOL parameters, and this entail a wider conversation with the transmission system operator, REN, which obviously I do have to thank as well for their availability and support during the process, which helped us to decide, okay, out of the 16 scenarios that we surveyed the clients, which we are going to choose as a central scenario. So which duration is it going to categorize the shortage period? When is it going to happen? Is it going to happen in summer or in winter? And are we going to have any pre-notification period for that? Then number 3 was completely run by Qmetrics, running the statistically representative surveys. We were obviously helping them in the design of the questionnaire. Then 4, we took away all the results that were compiled by Qmetrics in order to calculate the specific VOL for the different type of clients and compile the final VOL that resulted in values of close to 12,433 euros per megawatt hour, if I recall correctly. And all of this done as the number 5 expresses in full transparency, reliability, and objective, putting available to any public reader the information that we used. So in the left-hand side of the slide, basically, you have the 8 groupings of clients that what we got. Obviously, domestic consumers divided in the different regions, different size of household, and different family members that you may have. And then the 7 groups, for non-domestic that ACER includes in the guideline. So we tried to stick as much as we could to the ACER guidelines, despite finding some issues whenever information was not necessarily available.
And then at the hand side of the slide, you can see the 16 scenarios, how they were derived. They were derived as a mix of 3 shortage or non-coverage of demand duration. So either you do not cover your consumption during 2 minutes, during 1 hour, or during 4 hours, whether that happens in winter or in summer. Obviously, if I cut your electricity, it will have a different impact in winter, depending on your heating, or in summer, depending on whether you are using AC or not. That's from the domestic. From the industrial side perspective, they will have its consequences as well. So obviously the value of lost load will not be the same in winter and summer. And finally, whether the TSO or your distributor will be able to give you some notice or no notice, we run the scenarios. And we decided, again, between ERSE, Qmetrics, REN, and ourselves, that our central scenario, or the scenario that we will be using to evaluate the vol, was going to be a shortage period of 1 hour, which basically is in line with the observations that we saw from the ERA, the European Resource Adequacy Assessment 2024, which was the one available at the moment, in which basically you could see that the most shortage periods in Portugal in a row were periods of 1 hour, typically. The most of them happen in an isolated hour, and that makes sense according to the conversations that we have had with the system operator. It will happen during the winter months, which is so far historically when peak demand has happened, and obviously without any type of notice or unexpected type of analysis. I'm gonna go through this quickly. Obviously, the survey was divided into sections. In section number 1, we try to categorize which type of consumer we are, if the consumer is protected or not. And then in the second part of the survey designed by Qmetrics, we extract all the numerical information. And what at the end happens, and what it is most important, it is that compiling all the answers from both domestic and non-domestic clients, we end up with a vol of 3,442 euros per megawatt hour for domestic users. So that is basically the amount of money they are willing to pay to keep the lights on, and 16,105 euros per megawatt hour for non-domestic. We, out of all the options that Acer offers you to estimate a single value for the vol, which is basically at the end of the day what you need to do, we weighted the vol by the relative percentage of consumption for each of the consumers. As you can see here, 29% according to the statistics from ERSE corresponds to domestic consumption, and 71% corresponds to non-domestic consumption. So obviously weighting this 16,000 by 71% and this 3,000 by 29%, we end up with a final vol on 2,433 euros per megawatt hour, which, if you recall what we were explaining at the beginning, they are in the range of the observations that we got from other member states. With this, we go to the reliability standard calculation. Quite straightforward. We calculate the loss of load for each of the technologies. We will show now the formula. We verify that the values that we are considering, they make sense, and from there, we build up the reliability standard. So you can see here on the left, basically the main formula that helps us to estimate the LOLE. It is a division between the cost of new entry slash cost of removal or prolongation divided by vol minus the variable cost of new entry or the variable cost of removal and prolongation. What Acer says, it is that in the cases where the variable part of the CONE or the core, it is negligible compared to the vol, we can disregard this type of analysis, which was the case, and we can discuss this topic over the Q&A, which was this case, and thus we end up with a simplification formula that Acer allows us to use in those cases in which LOLE is the result of the CON divided by the vol. And basically mixing the results that Joaquin was showing 2 sections ago with the results I was showing in the previous section, we come up with the LOLE per technology that we can see here, that it will be much better shown in the figure on the right. So in the chart on the right, we have in the x-axis the amount of capacity that we have in the different technologies. So we have 2.8 gigas of CCGT that are subject or could be subject to a prolongation of life because of OPEX extension.
Then we have the 700 megas that Joaquin was mentioning on DSR. Then we have 1 giga of CCET that could extend its lifetime upon some CapEx investment, and then potentially new OCGTs, either gas fuel fired or by synthetic fuels. And then in the y-axis, we are painting basically the low level technology that we were obtaining. And what we have seen, what we have done here, it is in this supply curve of LOLE per technology, we have indicated, according to the European Resource Adequacy Assessment 2024, what is basically the minimum capacity requirement that Portugal would need, which in this case were 400 megas in 2026 and 600 megas in 2028. And that is setting up basically the reliability standard for Portugal in 1 hour and 1.46 hours per year for the reliability standard. Finally, some conclusions and takeaways. I'm just gonna deal with the first page, and probably we can discuss the second page of conclusions in the Q&A. But basically, it has proven that the extension of CCETs through covering their OPEX or even the DSR are the most competitive technologies in order to set the reliability standard. However, as we say in point number 2, there is a limited capacity that could go through these routes, either 2.8 gigas of CCET capacity that can qualify in the OPEX extension, or our estimation on DSR potential, which was 700 megas for DSR. And that takes us to number 3. In the long run, the most probably compelling signal for adequacy dimensioning, as we have seen in other markets, are OCGTs. OCGTs are at the moment the cheapest capacity to offer firm capacity. When you calculate capacity, depending on the rating that you have and the capex that you have, as Joaquin was saying, OCGTs tend to be the most competitive one. So we should keep in mind that in the next exercise to run, when the reliability standard is redefined, whenever that happens, most likely a new scenario will come up in which OCGTs could be the technology that will set the reliability standard in the future, and thus impacting in the long run the definition of reliability standard. With this, I want to thank everyone for your attention, thanking everyone for their support. Professor, the mic is yours. Muito obrigado. Muito obrigado, antes de tudo mais, pelo vosso trabalho e por toda esta apresentação sistemática das conclusões do vosso estudo. Como facilmente entenderam, houve uma preocupação muito grande da nossa parte de nos centrarmos na aplicação da metodologia da Acer. É fundamental que este tipo de mecanismos, porque afetam o mercado e afetam o mercado na dimensão europeu, cumpram regras que têm que estar harmonizadas. Este tem sido um trabalho que a nível do Acer se tem desenvolvido para tentar, de alguma forma, dar credibilidade a todos estes processos, e por isso, desse ponto de vista, foi uma preocupação desde o primeiro momento que este estudo teve por trás, que era seguir em linha com aquilo que eram as boas práticas que foram sendo adquiridas nas experiências anteriores, que a nível da Acer foram desenvolvidas nos restantes países. Houve um trabalho de coordenação com a Task Force da Security of Supply da Acer neste domínio, e por isso, desse ponto de vista, o Alexander e os colegas da Task Force foram muito importantes por nos ajudarem também a centrar e a responder a muitas das questões. Nós tentamos seguir, e os próprios questionários seguiram resultados de experiências anteriores feitas em outros países, e por isso, desse ponto de vista, é um trabalho em que, como é tudo novo, estamos todos a aprender, e por isso a troca das boas práticas entre os diferentes países poderão resultar em melhores resultados. Conscientes que isto é um tema difícil, é um tema em que há pouco conhecimento e muitas dúvidas se podem colocar. Não tenho perguntas do chat, por isso, deste ponto de vista, talvez para animar um bocadinho o debate e, na sequência daquilo que foi a experiência que tivemos, e com a Susana, muito debatemos sobre a questão da disponibilidade, do conceito da disponibilidade para pagar, ou seja, o conceito do VOL e como é que ele seria explicado.
porque ele facilmente, esta disponibilidade para pagar, para não ser interrompido, podia ser facilmente entendido como um custo adicional para os consumidores. Gostaria de saber, do lado da Susana, quais foram as principais dificuldades que, depois de fazerem este questionário e obtido as suas respostas, vocês tiveram em explicar quais foram as dificuldades que tiveram em explicar este conceito aos participantes e como é que procuraram garantir que eles compreendiam corretamente o objetivo do questionário. Ou seja, julgo que este desafio foi talvez um dos primeiros desafios que vocês tiveram que dar resposta. Sim, é verdade, já era expectável, nós desde que começamos o projeto, de facto o consumidor entende muito como um custo a pagar, quando na realidade o objetivo é medir o valor económico que o consumidor atribui à continuidade do fornecimento de eletricidade. Nós no teste piloto fizemos vários testes e tentamos ali perceber as dificuldades. E a melhor forma que encontramos foi, de facto, ao longo do questionário, explicar o conceito várias vezes. Este conceito estava presente na introdução do questionário, onde se referia que não significava que fosse um acréscimo de custo para o consumidor. Depois, antes das perguntas relativas aos cenários, era novamente feita uma introdução e novamente explicado que a escolha dos 0 euros significava que o consumidor não atribuía qualquer importância de facto ao fornecimento, à continuidade do fornecimento de energia elétrica. Houve cuidado nos consumidores não domésticos de até referir alguns exemplos. Para mim importa não esquecer que as interrupções no fornecimento de energia podem traduzir-se em custos significativos para a organização que representa, tais como paralisação de linhas de produção, perda de matérias-primas, danos em equipamentos. Portanto, foi relatado uma série de potenciais problemas que pudessem causar, e na própria pergunta, onde era pedido o valor que o respondente estaria disponível para pagar, estava lá novamente a nota. Note que se atribuir 0 euros, isso significa que não atribui importância à continuidade do fornecimento de energia elétrica. Por favor, escolha essa opção apenas se for esse o seu caso. Apesar disto, tivemos a quantidade de respostas zero, muitas sob protesto, e eu até acredito que foi pelo facto de nós colocarmos no fundo, esta alerta em vários pontos do questionário, que quando o entrevistado chegou ao fim, havia uma pergunta que era facultativa e que ficou lá para o caso do respondente querer deixar algum comentário ou dar alguma justificação, com muitos dos respondentes que de facto colocaram 0 euros nos vários cenários, acabaram por justificar ali a sua resposta. E através dessa pergunta foi possível então aferir que quantidade de respostas tínhamos, de protestos ou de convicções, que é o comercializador ou que tem a responsabilidade de manter a continuidade do fornecimento elétrico. Foi isso. Muito obrigado. Temos já uma pergunta vinda do chat. Luís Miguel Ascenso, da E-Redes, coloca uma questão. Por favor, podem detalhar o cálculo do VOL dos consumidores não domésticos? Como chegaram ao valor? Aí tenho a sensação que podem, tanto um como o outro, poderão dar os vossos contributos, por favor. E se calhar deixava para que Ignácio teve à luta com as fórmulas. O que nós fizemos ao final do dia foi tomar as respostas de Qmetrics do survey que foi feito pelos consumidores não domésticos, então que os transportistas valoravam o consumo elétrico em tantos euros e os consumidores agrícolas em mais ou menos euros, e assim pelo cada um dos 7 grupos que nós consideramos. E depois o que foi, nós dividimos o cálculo do VOL que foi feito no survey são euros pela interrupção. Nós convertimos a euros por megavatio hora, assumindo um perfil de consumo que foi provisto pela ERSE, pelos distribuidores e pela REN, onde o que nós fizemos foi, se você está disposto a pagar 100 euros pela uma interrupção do consumo de 4 horas, seu consumo durante 4 horas vai ser 100 megawatts hora. Então, dividendo
os euros entre os megawatts hora, concluímos o final dos 16.100 euros que foi o voo para consumidores não domésticos. Muito bem, muito obrigado. Posso também voltar a fazer uma questão à Susana. Já referimos isto, o envolvimento das associações foi fundamental para a recolha das respostas. Que fatores consideraram ter sido mais relevantes para este sucesso e o que é que fariam de forma diferente numa próxima situação em que venha a ocorrer? Portanto, o sucesso da participação das associações, logo à partida, teve a intervenção da ERSE, porque a ERSE ajudou neste contacto inicial com as associações e isso foi muito importante para que elas se disponibilizassem, não é, para o projeto. Foi também uma das razões foi as reuniões realizadas com as associações e nessas reuniões a ERSE também esteve presente e teve a oportunidade de explicar muito bem os objetivos do projeto e qual era de facto a importância da participação destas associações. Por outro lado, um dos fatores muito importantes foi as próprias associações então terem auxiliado no contacto com as entidades, terem incentivado a resposta, terem ajudado a direcionar os questionários para empresas diversas. Diria que como o que fazia de diferente, aqui, na verdade, o que fazia de diferente precisamos de mais tempo. Já vimos que precisamos de envolver muitas associações, as empresas, e é normal, percebe-se isso, têm alguma relutância em participar, porque gastam tempo e o questionário, como vimos, é difícil de responder. Eu posso-vos dizer que, em média, o questionário dos consumidores domésticos demorou mais de 20 minutos e dos não domésticos, das empresas, mais de 30 minutos a serem respondidos. E muitas vezes estas respostas, principalmente para aquelas empresas maiores, não é uma resposta que se dá no momento, há de ser discutida entre pares. Portanto, é preciso mais tempo para que, no fundo, estas 3, 4 fases que há no contacto com as empresas tenham espaço para resultar em respostas, porque nós temos primeiro o envolvimento das associações, depois as associações envolverem os seus associados, a enviarem o formulário e incentivarem a que respondam. Após isso, é que o questionário é lançado às entidades e depois ainda temos uma fase de validação e de insistência de respostas para perguntar algum valor que esteja inconsistente ou algumas não respostas que existiram também e que nós insistimos, pedimos, perguntamos se não poderiam responder àquelas perguntas e, portanto, para isto é preciso, diria que muito tempo e será essa, no fundo, o aspecto diferente que seria de implementar numa próxima vaga. Adicionalmente, poder-se-á também desenvolver alguns materiais de comunicação para facilitar o entendimento do projeto, do que se pretende recolher e da importância para o próprio país. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta vindo do chat. João Areias gostaria de colocar uma questão ao Inácio. Como é que o ERA 2024, os resultados do ERA 2024 foram incorporados no cálculo da Reliability Standard e, especificamente, como é que as capacidades, os números de 400 e 600 megawatts que foram incorporados de capacidade, eles correspondem à capacidade adicional que é requerida para conseguirmos ter um load igual a 0 em 26 e 28, respectivamente? É este o entendimento adequado? O entendimento é adequado a metade. O que foi feito é, de acordo com a metodologia da ACER, o mínimo requerimento que você pode justificar no cálculo do Reliability Standard são os resultados do ou bem o European Resource Adequacy Assessment ou bem os resultados do National Resource Adequacy Assessment. No caso do Portugal, o National Resource Adequacy Assessment
são os resultados que são mostrados no RMCA. Até 2024, o RMCA não foi compliant com a metodologia de Acer, então não pudimos fazer uso dos resultados do RMCA 2024. Nós sabemos que isto está a mudar para a versão do próximo ano, mas, indo à conclusão, não é que quando o mecanismo de capacidade seja celebrado, a potência a subastar vai a ser 400 e 600 megas mais. Depois, REN vai ter que fazer os estudos de segurança de abastecimento, segundo a metodologia de Acer, os estudos probabilistas e demais, e vai ser a REN a entidade que vai dizer aos participantes, ok, como o Reliability Standard que AFRI e Qmetrics fixaram de 1,46 horas, nós vemos que o sistema português vai ter uma segurança uma insegurança de abastecimento de 3, 4 horas pelo ano, e para ir de 4 horas pelo ano a 1,46, a capacidade firme que eu preciso para manejar o sistema vai ser 2 gigas, 1 giga, 3 gigas. Então, não é que a quantidade a subastar vai a ser 300 ou 400 megas, porque essa quantidade vai ir mudando. Muito obrigado. Estamos neste momento 10 minutos adiantados, ou seja, já para além do fim desta sessão. Por isso, desse ponto de vista, não sei se há alguma questão que venha do chat que alguém queira colocar. Se não, colocava uma questão final só. Qual é a robustez de resultados face, isto tudo tem pressupostos, há um conjunto de análises, há um conjunto de experiências. Qual é a robustez dos resultados que obtivemos e como é que, por exemplo, a AFRI analisa este resultado final que obtivemos? Sim, de nosso lado, nós achamos que os resultados são muito robustos. Ao final do dia, se você se lembra da fórmula do LOLE, que ao final do dia é a fórmula do Reliability Standard, é um ratio entre o CONE, Cost of New Entry, e o VOL. Na parte do CONE, o Cost of New Entry, nós vimos que a tecnologia mais competitiva são os ciclos combinados e que nós valoramos por o custo do extensão do OPEX. O custo do extensão do OPEX, tipicamente na indústria, é muito estándar, e a variação que pode haver entre as nossas assumptions e o valor real que as empresas vai ter no Portugal, pode haver diferença, mas a diferença não vai ser muito grande. Então, no parte do CONE, nós estamos muito confortáveis com os resultados que nós vimos. Na parte do VOL é como a Susana descreveu, onde nós encontramos as maiores dificuldades. O parte do VOL pode haver muita sensibilidade se nós tratamos as respostas como zero prices ou sim zero prices de uma maneira ou de outra, mas o que eu estava a fazer em casa há umas horas, eu fiz um exercício de sensibilidade onde o que nós fizemos é, ok, que vai acontecer se você aumenta o VOL 20%, 20%, ou diminui o VOL 20%. O resultado que nós concluímos desse análise é que o Reliability Standard se vai mover num rango de 1,3 horas a 1,7 horas. Então, o rango de variação pela sensibilidade do VOL é muito pequeno, entre 1,3 e 1,7 horas pelo ano. É muito pequeno se você considera o que nós queremos comparar este Reliability Standard. Se você toma os resultados do ERA de 2025, que foi apresentado há uns meses atrás, o LOLE no Portugal vai entre 1,7 horas e 6,3 horas, dependendo do ano. Então, se o Reliability Standard é 1,3 ou 1,7, não vai fazer muita diferença nos estudos de segurança de abastecimento. Então, nós pensamos que, independentemente da variabilidade e da dificuldade que nós encontramos no cálculo do VOL, o resultado do Reliability Standard é muito mais que robusto pelas considerações que nós vamos a usar em Portugal.
esos resultados que nos apresentamos. Muito obrigado. Acho que poderemos fechar por aqui as questões e perguntas. É óbvio que qualquer dos nossos participantes, através do YouTube, se pretender a colocar questões adicionais, pode fazer e serem enviadas diretamente para a ERSE, que nós tentaremos responder ou pedir aos nossos colegas para lhe responderem. E nesta base, eu agradecendo aos colegas e todo o trabalho que desenvolveram esta apresentação, passava a palavra. Entramos na reta final do nosso evento e passamos a palavra à Diretora dos Serviços de Planeamento e Estratégia da Direção-Geral de Energia e Geologia, Manuela Fonseca, em substituição do Subdiretor-Geral. Boa tarde a todos, muito obrigada. Antes de mais, agradecer à ERSE o trabalho efetuado e também aos colegas da AFRI e da Keymetrics, a excelente colaboração que tivemos ao longo de todo o processo. Portanto, enquadrar aqui um bocadinho como é que isto surgiu. Este estudo surgiu porque, através de despacho de dezembro de 2024, a Sra. Secretária de Estado da Energia, à altura, determinou que a DGEG iniciasse os procedimentos tendentes a assegurar a possibilidade de recurso ao mecanismo de capacidade em Portugal, para garantirmos a segurança do sistema do SEN. De acordo com o regulamento, tínhamos que dispor de uma norma de fiabilidade e foi por isso mesmo que foi solicitada à ERSE que promovesse estes trabalhos, tendo daí saído uma proposta, porque também o próprio regulamento indica que o Estado-membro fixa a norma de fiabilidade sob proposta da entidade reguladora nacional. Portanto, nós recebemos e trabalhamos ao longo de todos os meses com os colegas da ERSE, da Keymetrics, da AFRI, mas também a REN esteve também envolvida nestes trabalhos, uma vez que foi criado um grupo de trabalho para este efeito. E, entretanto, após recebermos a proposta da ERSE, o que nós fizemos na DGEG foi analisar, já conhecíamos todos os detalhes, analisámos mais uma vez, pedimos parecer à REN e chegámos a acordo que efetivamente era esta a norma de fiabilidade a fixar para Portugal. Portanto, é esta a norma de fiabilidade que, entretanto, está a ser usada nos estudos do RMSA 2025. O RMSA 2025, que começou a ser elaborado o ano passado, está já a ser elaborado à luz da regulamentação europeia, né, do ERA, e como tal, daí também um bocadinho o atraso. Nós normalmente começamos os trabalhos no início do ano e conseguimos finalizá-los no início desse mesmo ano. O RMSA 25, isso não aconteceu, porque efetivamente é mais complexo o nível de estudos que têm que ser feitos. No entanto, em termos de próximos passos, o RMSA 25 tem a sua conclusão prevista para maio deste ano, maio de 2026. O que nós estamos a fazer, entretanto, a nível da DGEG, é analisar os procedimentos e processos de mecanismos de capacidade existentes noutros Estados-membros que já conseguiram a sua validação pela Comissão. Portanto, estamos a fazer esse trabalho para, entretanto, depois conversar com os colegas do nosso grupo de trabalho, que é a REN e a ERSE, e outros que se mostrem necessários para, entretanto, desenvolver efetivamente esse desenho, porque os resultados preliminares do RMSA 2025 apontam, já elaborados com base no ERA, é que efetivamente temos a necessidade de um mecanismo de capacidade. O desenho, o desenvolvimento desse mecanismo, de acordo com o cronograma que entretanto estabelecemos, está previsto para janeiro de 2027. Da minha parte, resta-me apenas agradecer de novo à ERSE, nomeadamente à ERSE, mas também aos colegas e a excelente colaboração prestada. Muito obrigada. Agora, para o encerramento desta sessão, a vossa atenção para o administrador da ERSE, Ricardo Loureiro. Muito boa tarde a todos. É um pouco estranho estar a fazer este encerramento para um auditório cheio de cadeiras vazias, mas tentarei dar o meu
o meu melhor para reter a vossa atenção. Antes de mais, agradecer, obviamente e naturalmente, a todos os oradores pelas excelentes intervenções e muito claras intervenções. Agradecer também, obviamente, a todos os participantes pelo interesse demonstrado nesta sessão. Tanto quanto sei, tivemos cerca de 219 inscritos, mais ou menos metade de participantes. E uma última palavra para a inexcedível equipa da ERSE, que nos ajuda, conversa após conversa, a ter uma organização sem interrupções. Este trabalho, como viram, foi um trabalho longo, durou cerca de 1 ano, muito desafiante, pelo que também já perceberam, pelas intervenções da Q-Metrics e da AFRI, mas creemos que representa um passo muito importante no reforço da transparência e da fundamentação técnica das decisões em matéria de segurança do abastecimento do setor elétrico. Esta definição da norma de fiabilidade permite, pela primeira vez em Portugal, dispor de um referencial claro, baseado em dados técnicos e económicos e numa metodologia europeia harmonizada sobre o nível de segurança do abastecimento considerado economicamente adequado e eficiente pelos consumidores nacionais. Importa também destacar que este estudo foi desenvolvido, como já foi dito aqui nesta sessão, em alinhamento com a metodologia europeia da Acer, tendo já sido reconhecida pelos próprios técnicos da Acer como um trabalho robusto, fiável e que seguem as melhores práticas europeias. Dou nota que este estudo, de acordo com a regulamentação europeia, terá de ser atualizado de 2 em 2 anos, pelo que as aprendizagens que aqui fomos recolhendo, tanto do lado dos inquéritos aos consumidores como do lado da definição do CON, desenvolvido pelo Inácio, todas estas aprendizagens servirão para melhorarmos o processo de definição da norma de fiabilidade em 2028, se não estou aqui a falhar nada, ou 2027. Esta norma de fiabilidade, que foi definida então como 1,46 horas por ano, representa o limite máximo aceitável de risco de interrupção de fornecimento de energia elétrica e, portanto, constitui um elemento crucial para os próximos passos no âmbito da avaliação da adequação de recursos nacionais que a Manuela teve a oportunidade de explicar na intervenção anterior. Do lado da ERSE, continuaremos a acompanhar naturalmente este processo, em articulação não só com a DGEG, mas também com as entidades europeias responsáveis, contribuindo para garantir um sistema elétrico seguro, mas eficiente e alinhado com os objetivos da transição energética. E para finalizar, e em jeito de projeto piloto, gostaria de chamar a vossa atenção e para que vocês possam ficar connosco para assistir a um pequeno vídeo de cerca de 2 minutos que foi desenvolvido com recurso à inteligência artificial, mas que teve controle de qualidade interno, e que sintetiza um bocadinho as matérias, as conclusões deste trabalho numa linguagem simples, descomplexada e descomplexificada, e que, no fundo, resume tudo aquilo que falámos aqui ao longo desta sessão. Eu espero que gostem. Do meu lado, agradecer mais uma vez a vossa presença e até breve. Muito obrigado. Até que ponto deve ser fiável a nossa rede elétrica? É uma pergunta fundamental. Vamos explorar a resposta. Não se trata apenas de garantir que a luz está sempre acesa. É um equilíbrio delicado entre segurança e, claro, custo. Pense nisto como um seguro para a rede. Queremos cobertura suficiente, mas sem que isso torne a fatura da luz incomportável. Para encontrar essa resposta, Portugal iniciou um estudo em 2024, seguindo uma metodologia definida pela União Europeia. Como se pode ver, foi um processo metódico que durou mais de 1 ano para garantir o máximo rigor. Então, tudo se resume a 2 métricas-chave. A primeira é perceber qual o custo real de uma interrupção no fornecimento. Isto chama-se VOL. Basicamente, quanto é que vale para nós, consumidores, ter eletricidade sem falhas? É isso que se mede.
Para chegar a um valor, os investigadores perguntaram a centenas de consumidores, de norte a sul do país. Foram ouvidos todos os setores, desde famílias a grandes indústrias, para ter uma visão completa do impacto económico. Foram apresentados cenários muito específicos, interrupções no inverno, no verão, curtas, longas, com ou sem aviso. E os resultados são bem reveladores. Para as empresas, como se vê, o custo de uma interrupção é quase 5 vezes maior. Ponderando o consumo de todo o país, chegou-se a este valor final. Este é o VOL para Portugal. Certo, essa foi a primeira métrica. Agora, a segunda. Quanto custa, de facto, evitar essas interrupções? É o chamado CON, ou seja, o preço a pagar para adicionar nova capacidade de produção e ter mais fiabilidade. O estudo viu quais as opções mais económicas e a mais em conta estender a vida das centrais a gás que já existem. Ok, então já temos os dois valores na mesa, o custo da interrupção e o custo para evitar. Agora é só juntar. E o resultado é a nossa meta de fiabilidade, o LOL, que é medido em horas por ano. E aquela opção mais barata, a extensão das centrais, dá capacidade mais do que suficiente para as necessidades do país. O resultado final de todo este cálculo é este número, a nova norma de fiabilidade oficial para Portugal. Certo, 1,46 horas por ano. Mas o que é que isto significa na prática? E por que é que é importante? Bem, este número vai orientar investimentos e definir o desempenho da nossa rede nos próximos anos. Esta é a norma para hoje. Mas com a transição para mais renováveis, a questão fica no ar. Este equilíbrio vai manter-se? Está encerrado este webinar e agradecemos a participação de todos.